e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salijas Masterclass. Quem diria que íamos chegar ao terceiro episódio? Se isto chegasse ao primeiro ou ao segundo, já podia ser considerado uma vitória. E o conceito que trago para vocês hoje é um conceito importante. E é importante por duas razões. Primeiro, porque diz respeito, em bom rigor, àquilo a que nós assistimos quando estamos a ver wrestling no nosso ecrã ou na nossa televisão. E segundo, porque para que este conceito seja aplicado com eficácia, com rigor, ele precisa de ter outros conceitos a serem aplicados com ele. Ou seja, para que este conceito exista, entre aspas, ele precisa de ter outros a coexistir. Que conceitos são esses? Não se preocupem, porque isto vão ser tudo conceitos e termos que vos vão ser explicados ao longo dos próximos episódios. Mas para já, o que vocês precisam ter em mente é que esses conceitos são o de babyface, o de heel e o de turn. Hoje vou falar-vos de storyline. E como eu acabei de vos dizer, para que o conceito de storyline seja aplicado com rigor, ele precisa de ter outros conceitos a ser aplicados com ele. Ou seja, precisamos de ter um babyface, que é o herói, um heel, que é o vilão, e muitas vezes para haver fundamento, para haver um gatilho, digamos assim, precisamos de ter um turn, que pressupõe que o wrestler, que era o babyface, ou seja, o herói, passa a ser o heel, ou seja, o vilão, assim como o wrestler, que era o heel, ou seja, o vilão, passa a ser o babyface, isto é, o herói. Quando vos perguntam o que é uma storyline, qual é a primeira resposta que vocês se sentem tentados a dar? Exatamente. Storyline é o conceito de contar uma história aplicada ao wrestling. Só que reduzir storyline a estas três palavras, contar uma história, é deixar as coisas muito pela superfície, é deixar as coisas muito pela rama, é dizer muito pouco. Porque storyline é muito mais do que contar uma história. À medida que a storyline vai progredindo, vai-nos sendo dada toda uma série de indicadores que nos permitem não só acompanhar a storyline, como também ter uma opinião mais fundamentada sobre ela. E as storylines normalmente desenrolam-se deste modo. Chega o babyface com o ímpeto todo, tem um primeiro combate, digamos assim, com o heel e vence. A seguir, o heel tenta equilibrar a balança e tenta alcançar uma segunda vitória recorrendo a táticas desonestas. E atenção que ele aqui já está a cumprir o seu papel. O papel do heel é precisamente tentar conquistar a vitória através da desonestidade. E para quê? Para que o babyface possa também ele cumprir o seu papel e realizar uma remontada, uma recuperação, muitas vezes épica, de modo a ganhar o carinho e o apreço do público. Portanto, muito simplificadamente, mais ou menos, é assim que uma storyline se vai desenvolvendo. Outra coisa que vocês precisam de terem atenção é que muitas vezes as storylines repetem-se porque vão sendo acrescentados novos detalhes para fundamentar a história que é contada. Portanto, não se admirem se no wrestling moderno vocês se depararem com storylines que ficam a parecer a Anatomia de Grey. Ou seja, que ficam a ter 10 ou 20 temporadas, 10 ou 20 reviravoltas e vocês muitas vezes já nem sabem quem é que faz o quê, porque é que isto aconteceu, qual é que é o fundamento. Não se admirem se isso acontecer. Mas eu posso dar-vos um exemplo.
E é um exemplo que todos nós conhecemos, que é o exemplo da storyline entre o Undertaker e o Kane. Portanto, há ali uma certa altura no desenvolvimento daquela que é a personagem do Undertaker, em que o Paul Bearer diz que o Undertaker tem um irmão. E esse irmão, Kane, aparece-nos no Bad Blood 1997, como todos sabemos, para alcançar vingança contra o Undertaker. E aparece-nos com um fato completo, só se vê um dos braços, e uma máscara. Porque supostamente ele foi vítima de um incêndio que deixou muitas marcas físicas e psicológicas. O Undertaker nega inicialmente ser o autor desse incêndio, mas mais tarde admite-o porque diz que o Kane era fraco. Era fraco antes e estava a ser fraco naquela altura. Bom, eles lá acabam por se reconciliar, não é? Mas em 2004 entram novamente numa nova fase da storyline. E entram numa nova fase da storyline porque o Kane diz que quando da mudança de gimmick do Undertaker, quando da mudança de personagem, digamos assim, do Undertaker, ele se tornou mais humano do que monstro. E é isto que despoleta o retorno de Undertaker enquanto Deadman. 2010 e chegamos a uma nova fase. O Undertaker é encontrado em estado vegetativo. Kane, sem quaisquer provas, tenta arranjar culpados e depois vem-se a descobrir que era o próprio Kane o culpado, como parte do tentar consumar desse tal plano que o Kane tinha delineado quando chegou à WWE. Na altura havia 13 anos. E para tentar ganhar a superioridade relativamente ao irmão que até ali tinha dominado todo o cenário da WWE. E isso depois fica assente na vitória do Kane no Money in the Bank Ladder Match de 2010, na sua run como World Heavyweight Champion, etc, etc. Portanto, o que vocês têm que ter em conta é que as storylines repetem-se muitas vezes, são acrescentados novos detalhes para dar um novo fundamento, para fazer com que a storyline vá progredindo, às vezes em direção a clímaxes que nós não imaginamos, mas o que se pede de quem está a ver, sobretudo no wrestling moderno, é que tenha paciência, porque é cada vez mais comum que as storylines se repitam. Mas storyline, em bom rigor, é isto. É o contar de uma história, mas é o contar de uma história muito mais aprofundada do que aquilo que à primeira vista nos parece, porque a história vai se desenvolvendo ao longo dos anos, vão-nos sendo dados muitos indicadores para que essa história se desenvolva, e muitas vezes nós demoramos, no caso deste exemplo que vos dei, muitas vezes nós demoramos mais de 10 anos para chegar até ao clímax, e muitas vezes há um clímax que nós não imaginamos que aconteça. E pronto, pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar sugestões, quer para o Salijas Masterclass, quer para o Lucas Headquarters, porque já estamos quase com 200 artigos. Portanto, o que vos peço é que leiam e partilhem. Partilhem muito, porque partilhar faz bem à alma e faz bem ao coração. Portanto, deixem sugestões, deixem comentários e eu volto para a semana com um novo termo e um novo conceito, porque isto não é uma rubrica qualquer, isto é Salijas Masterclass. Peace and love, até para a semana. Bom wrestling.